Olá a todos vocês, né? É, Aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? E agora estamos iniciando então, né, a segunda videoaula dessa terceira semana de aula, né? Tá certo? Aqui da disciplina de mecânica, semestre 2020.2, tá? Bom, tá certo? Então lembre-se que já tivemos a primeira videoaula, que era encerrando a última parte sobre o capítulo 2, que era um movimento em uma dimensão, tá? Tá certo? Foi uma videoaula de 1 hora, tá? E aqui eu queria fazer uma pequena mudança em relação ao que eu tinha falado no vídeo anterior, tá? Que minha intenção era pegar, né, o que seria a aula de terça-feira, né, de 2 de fevereiro, e dividir em 2 vídeos, né? Tá certo? Mas aí eu notei que esse assunto que a gente vai começar a abordar hoje, né, nesse vídeo de hoje, né, que é da parte de vetores, tá? Como por ser uma revisão, ele vai dar para fechar todo esse assunto em um vídeo de 2 horas, tá? Bom, então resolvi separar as nossas 4 horas de aula dessa semana, tá? Na verdade em 3 vídeos, tá? Então foi o primeiro vídeo que a gente já fez, né? Do capítulo 2, fechando o capítulo 2, tá? O segundo vídeo, né, que a gente vai fazer agora, essa da revisão de vetores, né? Eu pretendo fechar tudo em um vídeo de 2 horas, tá? E o último vídeo, aí vai ser o vídeo de 1 hora, cerca mais ou menos 1 hora, tá? Que aí já começando o capítulo 4, que é movimento em duas e três dimensões, tá? Certo? E assim, então, nesses 3 vídeos, a gente vai fechar todas as 4 horas de aula, tá? Dessa terceira semana de aula, tá? Certo? Terceira semana do semestre, tá? Certo? Resolvi separar um pouco desse jeito para os arquivos dos vídeos ficarem melhor separados em termos de assunto, tá? Já que a gente ia ter 2 transições de capítulo aqui nessa semana, tá? Certo? Então era só para avisar com relação a essa mudança na logística aqui dos vídeos da semana, tá? Então já vou começar então falando sobre o tema da aula de hoje, então que é começando o capítulo 3, que é fazer uma revisão de vetores, tá? Certo? Então, para começar, né, tá certo? Então a gente vai falar aqui então sobre, né, tá certo? Ou lembrando, né, que na área da física ou várias áreas na área de exatas, né, a gente vai ter que utilizar, né, grandezas físicas, né, que possuem direção e sentido, né, tá certo? Então vai precisar utilizar a linguagem de vetores. Por isso que a gente está fazendo esse capítulo de revisão sobre o assunto. Um assunto que você já deve ter visto nas disciplinas da matemática, tá? Mas a gente vai revisar agora também, principalmente que o próximo capítulo é movimento em 2 e 3 dimensões, então vai precisar usar muito a linguagem de vetores, tá? Bom, certo? E para fazer essa separação, tá? Então lembrando que você tem então dentro da área da física e da área de exatas, né? Você tem as grandes que chama de grandezas escalares, né? Bom, e são grandezas que não tem nenhuma direção associada a elas. Então essa parte que são as grandezas que não precisa representar por vetores, tá? Não tem nem como, tá? Então são grandezas cujo apenas os valores numéricos delas já vai dizer tudo que eu preciso saber da grandeza, tá? Então alguns exemplos de grandezas escalares, você tem o caso da temperatura, tá? Tá certo? O caso da energia, e o caso da massa. São todas grandezas que apenas dizendo o valor numérico já me diz tudo sobre essas propriedades. Tá? Por exemplo, temperatura. Né? Vocês nunca ouviram falar de uma temperatura, por exemplo, de 40 graus que aponta para a direita fazendo um inclinado em relação ao eixo X. Né? Tá certo? Ou uma temperatura de menos 40 graus Celsius apontando para baixo. Né? Tá bom? Não, vocês viram grandeza só com valor positivo ou negativo, né? E de acordo com o valor da temperatura, você já sabe se o corpo é quente, se o dado corpo está quente ou frio, né? Certo? E também para muitas descrições mais detalhadas que vocês vão ver ao longo ao longo da próxima disciplina da física, que vai ser sobre termodinâmica, né? Certo? Bom, e assim por diante. Você vai repetir com a energia, com massa. Tá? A massa, por exemplo, só com o valor numérico da massa, você já sabe se o corpo é pesado, se é leve, tá? Certo? E assim por diante. Então, essas são as grandezas escalares. Tá? Outro tipo de grandeza que a gente vai trabalhar então, ao longo desse capítulo tá? Vai ser as grandezas vetoriais. Tá? Então, que são grandezas que vai estar associado tanto ao módulo, tá? Tá certo? A uma direção
e também o sentido. Tá? Bom, tá certo? E por ser uma grandeza que depende então de um tamanho, né, entre aspas, uma direção e um sentido, então elas podem ser representadas usando linguagem de vetores. Tá? Dada por vetores. Tá? Certo? Então, exemplo de grandezas vetoriais. A gente já trabalhou no capítulo 2 de movimento em uma dimensão, que são, por exemplo, deslocamento, né? Velocidade e aceleração. Tá? Bom, e posteriormente também vai ter outro exemplo, que é o da força, que vai vir a partir do capítulo 5. Tá? Vai entrar na parte de dinâmica. Né? E, né, tá certo? Essas são grandezas que estão associadas a uma direção e sentido. Tá? Uma coisa que já se percebia, por exemplo, no capítulo 2, que falava do movimento ao longo de uma linha reta. Tá? Você tinha lá um deslocamento, tá? E o deslocamento positivo ou negativo representava se a partícula estava se deslocando para a direita ou deslocando para a esquerda. Né? Bom, tá certo? Mesma coisa para a velocidade. Se a velocidade é positiva, então você tem uma partícula se movendo no sentido positivo do eixo x. Se a velocidade é negativa, você tinha uma partícula se deslocando no sentido negativo do eixo x. Né? E assim por diante. Né? Aí tem a aceleração, né? Pode estar apontando para a direita ou para a esquerda lá ao longo de uma linha reta. É isso que veio no capítulo 2. Tá? Mas a partir do capítulo 4, que é o movimento em 2 e 3 dimensões, a gente vai começar a precisar representar todas essas grandezas em situações um pouco mais complicadas. Tá? Ou seja, não vai ser mais uma situação de apontar para a direita, para a esquerda em uma linha reta. Tá? Aí são vetores que vai estar fazendo uma inclinação para o eixo x, uma inclinação para o eixo y, assim por diante. Bom? Certo? Então, por isso faz necessário então, fazer esse capítulo que a gente vai estar analisando hoje, que é fazer uma revisão sobre o conceito de vetores. Tá? Além, é claro, de introduzir vocês a notação que é comumente utilizada na área da física. Tá? Principalmente a questão dos vetores unitários, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Bom, tá certo? E um vetor que é bastante fácil da gente associar com a linguagem de vetores é o vetor de deslocamento. Tá? Bom, por isso que a gente vai começar falando sobre ele. Tá? Aí o vetor de deslocamento, tá? É um vetor que, como já falou, sabe sobre deslocamento, é um vetor que indica qual que é a posição inicial e a posição final de uma partícula, né? Do trajetória de uma partícula, tá? Então pega esse exemplo dessa primeira figura aqui desse slide, tá? Onde então você tem uma partícula que faz uma trajetória que ela se move desde uma posição inicial, né? No ponto A e vai até a posição final no ponto B, tá? Certo? E nesse deslocamento da partícula entre esses dois pontos, tá? Então você vai ter o vetor de deslocamento, tá? Que é o vetor que começa, né? Do ponto A, tá? Começa do ponto da posição inicial da partícula e ela termina na posição final da partícula. Né? Então esse é o vetor de deslocamento, o vetor que liga o ponto final da trajetória até a posição final da trajetória. Né? Que aqui no caso da figura está sendo representado por esse vetor de deslocamento Bzinho. Né? Bom, vetor de deslocamento Bzinho. Né? Bom, certo? Aí algumas propriedades vai ter o vetor de deslocamento. Você tem que o mesmo vetor de deslocamento ele pode representar deslocamento em pontos diferentes na mesma região, por exemplo. Né? Então você tem o primeiro caso aqui nessa segunda figura. Né? Tá bom? Aí você tem esse primeiro caso aqui, né, do vetor B fazendo a ligação entre os pontos A e B. Indicar que é uma partícula que se moveu do ponto A, fez lá um movimento, uma trajetória e terminou no ponto B. Tá? Tá certo? Agora, se eu pegar esse mesmo vetor de deslocamento em uma outra região, tá? Um outro ponto inicial, ponto final, tá? Aí esse vetor B deslocado ele vai fazer o deslocamento agora da partícula entre esses outros dois pontos C e D. Tá? Tá certo? Aí nesse caso, né, tá certo? Você tem então que só mover o vetor, né, para uma outra posição, tá certo? Tá? Mas embora tenha um outro ponto inicial, ponto final, ainda vai ser o mesmo vetor de deslocamento, tá? Nesse caso aí, né? Certo? Aí dessa forma então você vai ter esse vetor de deslocamento aqui, né, ligando entre os pontos C e D, né? São diferentes dos pontos A e B, tá?
mas por ser o mesmo vetor de deslocamento, você vai ter que a distância entre os dois pontos vai ser a mesma, tá? Vai ter que esse vetor de deslocamento vai estar na mesma direção do vetor B que estava do lado esquerdo, tá certo? Então, embora seja pontos diferentes, são pontos que vão estar à mesma distância, na mesma inclinação, tá certo? Em relação ao eixo X, tá? Em relação à horizontal, tá bom? Tá certo? E, né, a última coisa que fala sobre o vetor de deslocamento, também falar que o vetor de deslocamento, tá, como já tinha visto lá no capítulo 2, tá, que o deslocamento ele só olha a posição inicial e a posição final, ele não se interessa pelo que acontece no meio do caminho. Tá? Então, nesse caso, a gente estava analisando entre A e B, tá, entre os pontos A e B. Tá? Então, você pode ter a partícula fazendo esse movimento que está indicado aqui em tracejado. Estou pintando em verde agora aqui, tá? A partícula pode mover aqui para baixo, depois para cima, fazer essa trajetória toda curvada e chega nesse ponto final. Tá? Bom, tá certo? Então, a partícula pode fazer esse deslocamento, né? Tá certo? Essa trajetória, só que para o vetor de deslocamento só me interessa o ponto inicial e o ponto final. Tá? Então, no caso aqui, o vetor de deslocamento vai ser, né, esse vetor que está indicado na figura, né, na última figura, que é um vetor, então, simplesmente ligando o ponto inicial ao ponto final da trajetória. Bom, pondo aqui certinho, né? Ligando o ponto inicial até o ponto final da trajetória, né? Bom, certo? Então, é só isso que interessa para o vetor de deslocamento. Tá? Só a posição inicial e a posição final, do mesmo jeito que a gente falou lá no capítulo 2, que era o movimento em uma dimensão. Aí estou fazendo a mesma coisa aqui, agora no plano. Tá? A diferença agora é que o deslocamento está sendo representado agora por um vetor. Tá? Certo? Um vetor no plano. Tá? Tá bom? E outras propriedades que aparecem com o vetor de deslocamento também é quando você tem um movimento em duas etapas. Tá? Pega essa situação então aqui, né? Que vai ter então o deslocamento que você tem desde o ponto A até o ponto B, vai seguir numa trajetória. Tá, eu estou fazendo em verde aqui, né? Então você tem o movimento em duas etapas. Primeiro você tem esse movimento da trajetória, né? Indo de A para B. Bom, indo de A para B. Tá. Bom, essa trajetória indo de A para B, né? Essa trajetória indo de A para B vai corresponder a um vetor de deslocamento dessa primeira etapa, né? Que seria aqui, né? Um primeiro vetor de deslocamento, né? Indo de A para B, né? Tá bom? Aqui um vetor de deslocamento indo direto de A para B, né? Que está separado certinho aqui na figura da direita. Seria esse vetor de deslocamento Azinho aqui, ó, né? Esse aqui já estaria fazendo o deslocamento do ponto A até o ponto B. Tá? Bom, certo? Isso é a trajetória na primeira etapa. Aí você teria uma segunda etapa que a partícula agora vai do ponto B até o ponto C, seguindo essa outra trajetória aqui toda curvada. Indo agora de B para C. Né? Tá certo? E é claro, essa trajetória da segunda etapa também vai estar associada a um outro vetor de deslocamento, tá? Que é o vetor de deslocamento ligando, né, o ponto B até o ponto C. Tá? Marcando em azul, ligando o ponto B até o ponto C. Tá? Certo? Que na figura da direita está separado aqui nesse vetor Bzinho. Tá? Esse vetor Bzinho que está apresentando então, né, o deslocamento do ponto B até o ponto C. Tá? Ponto B até o ponto C. Bom, certo? E nesse movimento em duas etapas, tá certo? Aí para encontrar o deslocamento total é somar esses dois vetores de deslocamento Azinho e Bzinho, tá? Que no final vai corresponder a fazer, né? Tá bom? Tá certo? Esse deslocamento aqui direto de A para C, tá? Vou indicar aqui em vermelho, aqui, né? Para separar bem os dois, separar bem todos os vetores aqui, tá bom? Estou fazendo a soma de vetores, né? Bom, você vai estar seguindo essa outra trajetória aqui, indo direto de A para C. Tá?
Bom, somando esses dois deslocamentos. Aí vai ter esse deslocamento final indo de A para C. Tá? Aqui na figurinha aqui da direita corresponderia a esse vetor aqui de baixo. Tá? Indo da esquerda para a direita, esse que é o vetor, nosso vetor soma S. Tá? Somando A com B. Tá? Bom, então esse vetor S aqui é pegar o vetor A mais o vetor B, que é o que acontece aqui também na hora de analisar aqui geometricamente a soma de vetores. Pega o vetor A à esquerda, tem o vetor B à direita aqui nessa figura aqui, né? Esse triângulo da direita, né? Tá certo? E somar esses dois vetores é fazer essa brincadeira aqui, ó. No final do primeiro vetor, eu coloco o início do segundo, tá? Certo? Isso que aconteceu nesse desenho com os vetores A e B, tá? Bom, e fazer a soma de vetores é ligar o começo do primeiro vetor, ligar o começo aqui do vetor A, até o final do último vetor, que é o vetor B. Na hora que você liga esses dois vetores, aí você vai ter certinho o vetor soma aqui com o deslocamento total na trajetória da partida. Tá? Certo? Então, nisso você tem então que o vetor S, né, é a soma dos vetores A e B. Tá? Descontando aí, é claro, descontando, é claro, outras situações que a gente pode estar analisando aqui ao longo da disciplina. Tá? Certo? Bom, vai ter soma de 3 vetores, 4 vetores, vai depender das circunstâncias. Tá? Bom, aí seguindo um pouco mais em frente. Tá? Bom, aí você tem as propriedades da soma de vetores, que vocês já viram lá na disciplina das disciplinas da matemática. Eu vou passar um pouco rapidinho aqui. Tá? Você tem, por exemplo, a propriedade comutativa, pegar A mais B, né? Primeiro, pegar o primeiro vetor A, depois somar com o vetor B, vai dar o mesmo resultado que pegasse primeiro o vetor B e depois somar com A. Tá? Isso é representado, por exemplo, nessa figura da direita, onde aqui pelo lado de cima eu peguei primeiro o vetor A, depois eu liguei com o vetor B para fazer a soma A mais B, que está aqui embaixo, né? Que é ligando aqui o começo do vetor A com o final do vetor B. Tá? Então, está ficando aqui nessa direção a soma A mais B. Tá? E fazer B mais A é fazer a soma organizando dessa forma aqui de baixo. Primeiro eu coloco o vetor B, né? Tá bom? Depois eu somo com o vetor A. Tá? Você começa colocando primeiro o vetor B. Você pega esse mesmo vetor que está aqui em cima, tá? Só que agora eu começo ele colocando primeiro aqui, para fazer a soma de vetores. Então começa indo por baixo. Tá? Depois, quando terminar o vetor B, você liga o início do vetor A. Tá? Então, fazendo a soma de vetores pegando por baixo, né? Que é ligando o começo do vetor B, né? Tá bom? Pega o começo do vetor B e liga com o final do vetor A. Tá? Certo? Então, esse é o nosso B mais A. Tá? Então, você vê que esses dois vetores, a soma dessas duas formas, chega ao mesmo vetor soma. Tá? Por isso chega aqui, então, que A mais B é igual a B mais A. Tá? Essa propriedade comutativa da soma. Tá? Ou seja, para a soma de vetores não importa a ordem, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Novo para a soma de vetores. Tá? E também tem a propriedade associativa, tá? Que acontece quando eu estou fazendo, por exemplo, nesse exemplo aqui da figura do meio. Tá? Eu estou fazendo a soma de 3 vetores aqui. Tá? Então, eu estou somando aqui o vetor, né? A. Né? Pega esse vetor A. Tá? Bom, aí depois você tem o vetor B, que eu vou colocar ele aqui começando no final do vetor A, para poder fazer a soma de vetores. Né? Aí você tem o vetor B. Tá? E por último você tem o vetor C. Tá? Fazendo aqui agora, fazendo a soma de 3 vetores. Tá? Bom, aí pega A mais B mais C, você vai ter esse último vetor que eu vou indicar em vermelho aqui, né? Que é o vetor ligando o começo do primeiro vetor, ou seja, o começo do A, tá? Bom, até chegar no final do vetor C, que é o último vetor da soma, tá? Começando do início do vetor A até o final, né, do vetor C. Tá? Aí você tem a soma dos 3 vetores, A mais B mais C. Tá? Certo? Bom,
fazendo geometricamente, tá? Bom, aí numericamente você teria que somar os vetores, né? Em princípio 2 a 2, né? Fazendo a soma de vetores. Tá? Por isso que você tem essa propriedade associativa, falando que nessa soma de 3 vetores, eu posso primeiro, né? Posso primeiro fazer A mais B e o resultado soma com C, tá? Bom, isso vai dar de novo o vetor A mais B mais C, da figura do meio aqui embaixo, né? Tá certo? Isso também é igual a pegar B mais C primeiro, B mais C primeiro, e depois no final somo com o vetor A, né? Tá certo? Bom, então essa é a nossa propriedade associativa, fala que somar primeiro A mais B, depois somar com C, em vetores, dá o mesmo resultado se eu fizesse primeiro B mais C, o resultado soma com A, tá? Tá certo? Aí dessa propriedade associativa, então a construção desse primeiro termo da igualdade, que é pegar A mais B, o resultado soma com C, tá? Corresponde a esse desenho que a gente fez, essa figura aqui da direita, tá? Certo? Eu pego primeiro a soma A mais B, né? Aqui nessa primeira expressão à esquerda, né? Bom, vai fazer A mais B, né? Tá? Vai me corresponder a esse outro vetor aqui, tá? Está indicado aqui, só um instante. Vai travar, vou conseguir desenhar aqui, né? Então, pega primeiro A mais B, tá? Começa do vetor A, vai até o final do vetor B. Tá? Aí você tem A mais B. Tá? Bom, tá certo. Tá? Então, aqui você tem o vetor A mais B, tá? E eu vou somar com C, que é isso a parte do lado esquerdo aqui da equação, tá? Aí isso corresponde a essa figura da direita aqui. Primeiro peguei A mais B, depois somei com C, tá? Isso vai dar esse vetor aqui de baixo, que é pegar A mais B, o resultado soma com C. Esse aqui corresponde certinho o vetor A mais B mais C que a gente tem na figura do meio, tá? Certo? Aí vocês verificam que esse lado esquerdo, aqui, o lado direito agora da equação, também vai chegar no mesmo resultado, tá? Então pega primeiro B mais C, tá? Então faz a soma aqui, né? Nessas apresentações que estavam fazendo, corresponderia a fazer a soma, né? Primeiro de B mais C, então pega só esse vetor B, né? Soma com o vetor C, tá? Aí você vai ter esse vetor aqui ligando o começo do B com o final do C, né? Bom, então pega primeiro B mais C e o resultado soma com A, tá? Certo? Aí isso aqui então vai chegar na figura, então, da figura esquerda, tá? Você tem aqui o vetor B mais C à direita aqui, né? Bom, aí depois você tem um vetor, o vetor, né? O vetor A, né? Quero fazer a soma aqui agora, né? Tá certo? Então, eu vou pegar A e somar com B mais C junto, né? Bom, aí fazer essa soma de vetores, como falando, é ligar o começo do primeiro vetor, que é A, liga com o final do último vetor, que é o vetor B mais C inteiro, que é esse ponto aqui de baixo, né? Isso então vai me dar, né? Tá bom? A soma A mais B mais C em colchetes, né? Uma coisa que pegar primeiro, fazer a soma, né? De B mais C primeiro, o resultado soma com A. Tá? Vai ficar aqui com esse vetor aqui agora, né? Bom, que é o mesmo vetor de pegar A mais B mais C, tá? Certo? Bom, então assim que funcionam então, as propriedades da soma de vetores, tá? Então vamos ver algumas outras operações com vetores aqui, tá bom? Então seguindo em frente, você pode ter também, né? Bom, a pegar um vetor e multiplicar por escalar, tá? A pegar um vetor e multiplicar por escalar só afeta o tamanho do vetor ou o sentido que ele pode ir no sentido oposto se multiplicar com um número negativo, tá? Então, você tem alguns casos aqui de multiplicação por escalar, primeiro o vetor B, tá? Aí pegar o vetor 2 vezes B, tá? Você pode ver, então ele fica na mesma direção e sentido, só que o tamanho dele, o tamanho do vetor dobrou, tá? Certo? Então a gente precisa treinar um pouco mais esse lado, né? Bom, aí tem também a brincadeira de pegar o vetor e multiplicar por menos 1. Você tem o vetor menos b aqui, que só pegou esse vetor, né, que está do lado esquerdo, é o vetor apontando para a direita, inclinado para cima. Tá? Aí pegar o menos b, tá, que é o terceiro caso aqui, tá, é pegar então aquele exemplo lá
do farol de um carro, por exemplo, né? De carro não, de pegar o exemplo, então pegar o vetor da esquerda, multiplica por -1, tá? Aí simplesmente está invertendo o sentido do vetor, tá? Isso que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? Certo? Isso significa pegar o vetor e multiplicar por um número negativo, tá? Você inverte o sentido do vetor, tá? Bom, e por último tem o caso aqui de pegar meio vezes o vetor b, tá? Aí meio vezes o vetor b significa o quê? Pegar o b, aí dividir ele pela metade. Então fica o vetor que aponta na mesma direção e sentido que o primeiro vetor à esquerda, tá? Só que o módulo dele cai para metade. Então fica o vetor com metade do tamanho dele, tá? Certo? Bom, e o último caso aqui é mostrando o caso de subtração de vetores. Isso aqui é um pouco mais rápido, pela falta de tempo, né? Bom, quero mais rápido, isso aqui é mais uma aula de revisão, tá? Mas pegar aqui, né, fazer vetor A subtrair com vetor B, é a mesma coisa de pegar A mais menos B, tá? É a mesma coisa, isso aqui eu vou fazer a mesma coisa de pegar uma subtração de A menos B, né? Certo? Aí parece uma coisa bobinha, mas tem muita importância na questão geométrica. Você pega, então, para fazer a subtração de vetores. Então, pega o vetor A, tá? E soma com o vetor menos B, que é pegar o vetor que eu tinha antes, né? Pegar o caso que eu tinha antes, multiplicar por menos, eu mudo a orientação do vetor. Tá? Então, esse vetor que vocês estão vendo aqui na figura, aqui, ó, né? Vetor B original, ele estava, na verdade, apontando para a direita e inclinado para baixo, tá? Aí, como multipliquei por -1, esse vetor ficou no sentido oposto, ou seja, ficou agora para a esquerda, inclinado para cima. Tá? Isso acontece com mudar a orientação do vetor, que é o caso que está vendo aqui na figura. Tá? E soma o vetor A e soma com o vetor menos B, tá? Aí que você vai ter esse vetor aqui, ó, né? Ligando o começo do A até o final do B, ilustrando aqui então a subtração de vetores. Então, assim que você tem então algumas propriedades então de operações com vetores, tá? Certo? Aí seguir mais em frente, tá? Também tem a questão que vão trabalhar muito com vetores, que é tirar as componentes de um vetor, tá? Então pega aqui no caso dessa figura à direita, que você tem aqui o vetor A, por exemplo, tá? E eu quero tirar as componentes do vetor nos eixos x e y, que aqui é o vetor em duas dimensões, tá? Bom, aí pega esse vetor A, né? Bom, tá certo? Que no caso da figura ele está naquela posição ali que ele está, deixa eu pôr aqui certinho, que é esse vetor Azinho aqui, né? É um vetor que começa aqui, né, desse ponto inicial e vai até o ponto final, né? Bom, e é um vetor então de módulo A que está fazendo um ângulo θ com a horizontal, tá? Certo? E para tirar as componentes do vetor é fazer a projeção desse vetor nos eixos x e y, tá? Bom, então para começar aqui, você começa então pegando aqui, né? No eixo x, por exemplo, pega aqui o começo do primeiro vetor até o final do último vetor. Tá? Bom, começa aqui até o começo do vetor A até o final do vetor A. Tá? E nesses dois pontos faz a projeção no eixo x. Tá? Bom, faz a projeção até o eixo x. Tá? É pegar aqui na perpendicular ao eixo x, aí vai seguindo a perpendicular até bater no eixo x. Aqui no começo do vetor faz a mesma coisa. Né? Bom, aí aqui que você vê então que, né, esse vetor, aí daqui que você monta a projeção do vetor no eixo x. Vai dar esse vetor AX aqui, ó, entre esses dois pontos que eu marquei com, né, com o vetor A, tá? Fazendo a projeção no eixo x. Tá? Bom, aí aqui você tem a componente AX. Né? A componente AY precisa fazer a mesma brincadeira, só que é projetar no eixo Y. Então pegue o começo do vetor A, né? Faz aqui, né? A perpendicular y até bater no vetor, tá? Aí vai ter o início da componente AY, aí pega lá no final do vetor A, faz a mesma brincadeira. Tá? Certo? Aí ligando o começo até o final desse processo, né? Bom, tá? Aí você tem as componentes AX e AY do vetor, tá? Certo? É a questão das componentes, que essas componentes elas são sempre a mesma, independente de onde colocar o vetor. Tá? Então, aqui na figura da esquerda, aqui, né, você tinha o vetorzinho à direita do eixo y, tá? E aqui agora você tem o mesmo vetor colocado à esquerda do eixo y. Tá? Bom, lembrando que aqui, né? Bom,
Aí, lembrando que aqui você tem então o nosso vetor fazendo o mesmo ângulo θ com a horizontal, tá? Certo? Aí na hora que tirar as componentes, vai dar a componente AX aqui fazendo a projeção em X, componente AY fazendo a projeção com o eixo Y, tá? Bom, certo? Aí tem a componente AY, tá? Bom. E daqui a gente pode tirar as expressões para o vetor aqui também, tá? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Bom, mas eu preciso ver que a orientação e tamanho das componentes da x e a y ela não muda com a idade, né? Ela não muda, né? Independente de onde eu colocar o vetor, onde eu colocar de onde eu posicionar o começo desse vetor, tá? Então, coloquei a direita do eixo y, coloquei a esquerda do eixo y, as componentes a x e a y vão ser as mesmas, tá? Porque ela sempre é referente ao ponto inicial e ao ponto final do vetor, tá? A distância, a origem, a distância ao eixo x, a distância ao eixo y não afeta a questão das componentes do vetor, tá? Certo? Aí vamos ver como fica a expressão dessas componentes para o caso desse vetor A em duas dimensões, tá? Então você tem esse vetor A aqui fazendo o ângulo θ com a horizontal, tá? Certo? E daqui tira as componentes a x e a y. Aí comparando aqui com esse vetor A, aí você tem que o vetor A com as componentes a x, né, e a y, elas fecham esse triângulo retângulo, tá? Certo? Então daqui eu posso trabalhar com as relações trigonométricas, tá? Para tirar a expressão dessas componentes aqui, né? Bom, certo? Aí suponha que esse vetor A, né, com a setinha, tá, ela tem um tamanho que eu vou representar pela letra A sem a setinha, tá? Tá certo? O módulo desse vetor é Azinho mesmo, tá? Tá certo? Aí para tirar as componentes, você lembrar, por exemplo, que a componente AX ela faz o papel do cateto adjacente ao ângulo θ, tá? Então dessa forma aqui eu posso pegar aqui nossa componente AX, tá? Ela começa daquela expressão, aqui, com essa expressão trigonométrica, começa da expressão aqui, né? De um cateto adjacente, a expressão para o cateto adjacente é o nosso cosseno de θ. Aqui é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Aí isola cateto adjacente, você vai ter que o cateto adjacente, né? Vezes cateto adjacente é igual a hipotenusa, né? Vezes cosseno de θ, né? Aí quem fala o papel do cateto adjacente no triângulo é a nossa componente AX, então a gente está cartesiano do ponto AX. Aí isso é igual, né? A hipotenusa, que pega certinho o módulo do vetor original A, né? Vai ficar o módulo do próprio A, né? Certo? E por último, o cosseno de θ, né? Fica vezes cosseno de θ aqui, né? Certo? Essa expressão para a componente x do nosso vetor, tá? Para a componente y, é lembrar agora que a componente y está fazendo o papel do cateto oposto ao ângulo θ. Então vai ser a relação trigonométrica usando seno, né? Então, indo mais rápido aqui, então, repete todos os passos. Vai ter que a componente AY é igual a A, que é o tamanho do vetor, vezes seno de θ, né? Bom, certo? Então assim que vocês têm essas relações para as duas componentes do vetor. Então AX é igual a cosseno de θ, a Y é igual a seno de θ, né? Onde falando, azinho sem chapéu, o módulo do vetor A, né? Tá certo? E o segundo aviso, né? Tá bom? Que é o ângulo θ que a gente está usando é o ângulo com o eixo X, tá? Bom, certo? E aí fica em função desse ângulo θ, que é o ângulo que o vetor A faz em relação ao eixo X, né? Certo? E também tem a relação inversa dessas expressões, porque do jeito que está aí, né? Tá certo? Que a gente montou até o momento, você tem o quê? Que sabendo o modo e orientação do vetor, eu posso obter o AX e o AY, tá? Certo? Bom, tá? Só que a relação inversa também é válida, tá? Então, eu posso fazer o contrário. Posso começar das componentes, a x, a y, se for o caso a z, tá? E a partir delas obter o modo do vetor e a orientação do vetor, tá? Que nesse caso aqui seria pegar aqui só vou corrigir que está um quadrado a mais errado aqui na equação, tá? Está só tirando esse quadrado aqui, tá? Pronto.
Então, relação inversa, né? Tá bom? Então, é pegar então, que o módulo do vetor A é pegar a raiz de ax² mais ay², tá? Tá bom? Esse é o módulo do vetor, é somar as componentes ao quadrado e depois tira a raiz. Né? Essa estratégia vale também para vetores em 3 dimensões, caso você esteja se perguntando. Né? E por último, o tangente do ângulo que o vetor faz com o eixo x. Né? Certo? Aí nesse caso, tá, vocês vão ter que, para a relação trigonométrica, você pega aqui o triângulo que você tem na figura, tá? Você vê que com relação ao ângulo θ, o AY faz o papel de cateto oposto e o AX faz o papel de cateto adjacente. Tá? Então faz essa divisão, pegar y sobre ax, que no triângulo aqui de cima corresponde a pegar, né, o cateto oposto, aí divide pelo ax, que é o cateto adjacente, isso vai me dar certinho a tangente do ângulo θ. Tá? Que é a tangente do ângulo, né? Não, é a tangente do vetor, que faz ângulo θ com o eixo x. Tá? Bom, certo? Aí você tem a expressão do ângulo, da inclinação do vetor. Tá? Bom, certo? Então é assim que você trabalha com as componentes de um vetor. Tá? Bom, aí seguindo um pouco mais de frente, tá? Mas lembrando aqui dos vetores, então lembra, o vetor sempre pode ser representado ou pelas componentes do vetor, a x, a y, se for o caso a z, tá? Ou posso representar o vetor na função do módulo e dos ângulos que ele faz com os eixos. Tá? Isso que eu deixei indicado aqui, tá bom? Aí seguindo mais em frente, tá? Vamos resolver rapidinho esse exemplo 1, para treinar essa questão das componentes de um vetor. Tá? Então nesse exemplo 1, tá? Você tem então um avião, né? Que se desloca a partir do aeroporto, que está na origem aqui do sistema de coordenadas. Aqui no sistema de coordenadas está o aeroporto. Não está aparecendo bem o desenho dele, eu vou escrever aqui, tá? Que é o aeroporto. Tá? Aí o avião partiu daqui e fez esse deslocamento de 215 km, tá? Fazendo 22 graus com a direção do eixo Y. Tá? Certo? Então, essa informação que ele está me passando, o módulo do deslocamento do avião e o ângulo que ele está fazendo com o eixo Y. Tá? Certo? Aí vem a pergunta, né? Aí dessa posição que está o avião, nesse ponto P aqui de cima, né? Tá certo? Qual que é a distância que esse vetor vai estar, né? Que o avião vai estar a leste, né? Do aeroporto e a norte do aeroporto. Tá? Então, essa que é a pergunta do exemplo 1. Tá? Em outras palavras, o exemplo só está pedindo para você encontrar direto as componentes, porque pega aqui, né? Esse deslocamento do avião, vou representar ele então por um vetor de deslocamento D, né? Está indicado aqui na figura de enunciado, né? E esse deslocamento, tá? Tá? Eu vou escrever como esse vetor ligando aqui, né? A origem do eixo de coordenadas até a posição aqui no ponto P, é onde está o avião, tá? Certo? Então você vai ter esse deslocamento aqui, do aeroporto até o ponto P, onde está o avião agora, tá? E esse aqui é um deslocamento de 215 km. Tá? Certo? Bom, tá? Então esse aqui que é o nosso vetor de deslocamento, o vetor cujo módulo pega a distância que ele percorre, que é de 215 km, tá? Bom, e essa distância faz um ângulo de 22 graus com o eixo Y. Tá? Então aqui o que ele está pedindo para encontrar é encontrar a distância do avião em relação ao aeroporto na direção leste. Né? Então pega onde o avião está, faz a projeção aqui, você vai ter a distância a leste. Tá? Só pegar aqui, o pincel trava um pouquinho, esperar um pouco ele voltar. Tá? Então quero a posição do avião como deslocamento a leste, tá? E o deslocamento em relação à direção norte. Tá? Bom, certo? Então daqui, né? Certo? Você tem que o quê? Que essas distâncias a leste, né? Que está pela seta azul, né? E a distância a norte, né, do aeroporto corresponde justamente às componentes x e y do vetor D, do nosso vetor de deslocamento. Tá? Então você tem aqui, né? Que a componente x, né, do vetor D, né, corresponde à distância a leste do aeroporto, tá? E a componente em y do vetor de deslocamento, que é o dy aqui, né? Vou pôr melhor a letra, dy, corresponde ao deslocamento
deslocamento do avião ao norte do aeroporto, né? Certo? Então a distância a norte do aeroporto, né? Bom, então vamos começar a resolver esse problema. Então, o primeiro cuidado que vocês têm que ter, tá? Você tem aquelas expressões que você tem de ax e a y, né? Tá bom? Tá certo? Que a gente deduziu no slide anterior, tá? Que a x igual a cosseno de θ, a y igual a seno de θ, mas toma cuidado com essas relações, né? Elas são relações que são usadas quando eu uso o ângulo em relação ao eixo x, tá? E não é o caso do dado enunciado. O dado enunciado passa o ângulo aqui de 22 graus em relação, tá, ao eixo y, tá? Então, para encontrar os componentes desse jeito, você tem duas alternativas, tá? Se vocês querem usar as expressões como a gente deduziu no slide anterior, tá? Então, vocês têm que descobrir o ângulo em relação ao eixo x, esse ângulo θ aqui de baixo, tá? Então, pega esse ângulo θ, e nesse ângulo θ que eu vou usar as expressões lá do slide anterior, tá? Tá certo? Essa é a primeira alternativa, tá? A segunda alternativa é tomar direto as componentes usando o ângulo de 22 graus, que é o ângulo com eixo y. Mas aí você tem que remontar de novo as expressões que elas vão ficar um pouco diferentes, tá? Mas vamos fazer dos dois jeitos para vocês verem a diferença. Eu vejo muita gente sempre confundir isso na questão de vetores, tá? Tá certo? Que aí qual ângulo que usa, aí tem muita gente que confunde quando usa cosseno e quando usa seno, tá? Bom, então vamos pegar o primeiro caso, tá? Bom, opção 1, né? Então, opção 1, eu quero usar as expressões como a gente deduziu no slide anterior, tá? Para as componentes a x e a y. Então, para usar aquelas expressões, você tem que usar com um ângulo com eixo x, tá? Aí, para encontrar esse ângulo θ que o vetor d faz com o eixo x, né, que é o deslocamento do avião, tá? Então, é lembrar o quê? Que o ângulo total entre os eixos x e y corresponde ao ângulo total de 90 graus, tá? Tá certo? Desse ângulo de 90 graus, já tem aqui 22 graus com o eixo y, tá? Então, esse ângulo que sobrou, que é o ângulo θ, é pegar o quê? Pegar o ângulo total de 90 graus e desconta 22 graus, tá? Então, você tem aqui o ângulo, né? θ, né? Que o vetor d, né? Faz com o eixo x, x é, né? Aí pega, então, o nosso ângulo θ, né? Vai ser igual, né? O ângulo de 90 graus, que é o ângulo total entre x e y, e desconta o ângulozinho de 22 graus. Faz isso e vai me sobrar só o ângulo o ângulo θ com o eixo x, que corresponde então ao ângulo de 68 graus. Tá? E é em cima desse ângulo que eu posso trabalhar certinho com as expressões do slide anterior. Tá? Então, vamos encontrar agora as componentes que correspondem às distâncias do avião a norte e a leste do aeroporto. Vamos começar com a distância a leste, né? A leste do aeroporto, né? Nesse caso, né, essa distância corresponde, né, à componente dx, né? Corresponde à componente, né, x do vetor d, né? Então, corresponde à componente x, né? Do deslocamento d do avião, né? O vetor de deslocamento d, né? E essa componente aqui é dada pela expressão que a gente deduziu lá do slide anterior, né? É dado pela expressão que dx, né, é igual, né, ao módulo do vetor vezes o cosseno, agora do ângulo θ, né? Aí o d é de 215 km, né? Multiplica pelo cosseno de 68 graus. Né?
Aí faz essa conta, isso aqui vai dar uma componente de x de cerca de 80,5 quilômetros. 80,5 quilômetros. Tá? Tá certo? Aí você tem a distância a leste do aeroporto. Agora vamos pegar a distância a norte do aeroporto. Do aeroporto, ficou feio, né? Do aeroporto. Tá? Aí nesse caso vai corresponder a componente agora I, a componente Y do deslocamento. Vou pôr direto aqui. Então agora isso aqui vai corresponder, né, a componente, né, dy, né, do vetor D, do deslocamento, né, que é dado por, né, agora com essa outra expressão, né, que é dy, agora pega D vezes seno de θ, a componente Y. Tá? Bom, aí agora o módulo da distância do vetor D é igual agora a 215 km, né? Agora vezes seno de 68 graus. Né? Aí faz essa conta aqui, vai ver que essa componente Y, né, vai dar cerca de 199 quilômetros, né? Tá bom, certo? E isso que corresponde então à distância do avião agora a leste do aeroporto, né? Certo? Então aqui a gente resolve o nosso problema, tá? Certo? Aí como falei, isso aqui seria a forma de trabalhar se eu forçar a trabalhar com ângulo com o eixo X. Essa é uma forma de trabalhar, tá? Outra forma de trabalhar é manter o ângulo de 22 graus. Tá? Então vamos só agora ir para outra página, tá? Que eu vou escrever aqui de novo, né? Já fazendo pelo outro método. Tá? Só que eu vou copiar aqui só as notações que eu fiz aqui no gráfico para colar na figura seguinte. Tá? Pronto. Certo? Então agora eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar as componentes do vetor, né? D, né, que é o dx e o dy, agora eu vou tirar essas componentes usando o ângulo de 22 graus. Tá? Certo? Então, opção 2 para fazer a solução desse exemplo 1. Tá? Opção 2. Tá? Então, seja, né, o ângulo de 22 graus. Vou chamar de φ aqui para ficar um pouco diferente. Seja φ, né? Vou pegar aqui φ igual a 22 graus. Ficou feio, 22. Vamos escrever certinho aqui. 22 graus. Né? Então, seja esse ângulo aqui, seja esse φ aqui, né? Que é o ângulo, né? O ângulo de D, né? Com o eixo Y. Com o eixo Y. Tá? Com o eixo Y. Tá? E a mesma coisa, eu vou tirar as componentes para ter as distâncias a leste e a norte do aeroporto. Tá? Então, logo, as componentes, né? De D são, né? Aí tira as componentes de x e y, né? Em x, né? Aí vamos ver como vai ficar a expressão agora das componentes de x e de y, usando agora esse outro ângulo. Vou usar um ângulo diferente. Vou usar esse ângulo aqui de 22 graus. 22 graus estou chamando de um ângulo φ. Tá? Tá certo? Aí você vê que para esse ângulo φ, ó, tá?
Aí pegar o triângulo que está formando aqui com esse ângulo φ. Tá? Você vê que essa componente dx, tá? Que está aqui embaixo, né? Essa componente dx, ela tem o mesmo tamanho do cateto aqui de cima, que também tem dx, tá? Que forma aqui no triângulo, então, o cateto oposto, o dx. Né? Então, se eu estou usando o cateto oposto, então eu vou usar a função seno, né, que tem o cateto oposto. Tá? Então, em x, então a componente dx, então usando o ângulo φ, tá? Aí a componente x que vai ter o seno de θ. Vai ser d vezes seno de 22 graus. Tá? Mas vai ser seno do ângulo φ agora, não vai ser θ. Tá? Bom. E faz a conta, então vai ficar os 215 quilômetros, tá? Vezes agora o seno de 68 graus, tá? Vezes o seno, né? De 68 graus. Tá? Faz essa conta e vai descobrir que a componente dx vai dar ainda o mesmo valor de 80,5 quilômetros. Tá? Aí algumas pessoas se confundem, porque aí pergunta, como pode dar a mesma resposta se, para esse caso aqui, em vez de estar usando cosseno, eu estou usando seno para a componente x. Tá? Sim, eu estou mudando a função trigonométrica, mas junto com a função trigonométrica, eu também estou mudando o ângulo. Tá? Em vez de usar o ângulo de 68 graus, estou usando o ângulo de 22 graus, que aliás vou corrigir aqui que eu passei errado aqui, né? Aqui, né? Para escrever aqui, né? Isso aqui que eu vou corrigir que eu escrevi errado, né? Bom, aqui, ó, aqui eu mudei a função para o seno, só que eu estou usando também outro ângulo, tá? Em vez de usar o ângulo de 68 graus, aqui estou usando o ângulo de 22 graus, que eu vou corrigir aqui que eu tinha escrito errado, né? Tá bom? Tá certo? Então, na conta aqui, ó, né? Mudou a função, ao invés de, como se tivesse usado cosseno, estou usando seno, mas também estou usando outro ângulo, 22 graus, tá? Tá certo? Então, por isso que vai ser, né? Tá bom? Por isso que vai ser o mesmo valor. Eu escolhi que tá um outro ângulo, mas de tal forma que, fazendo o seno, vai dar o mesmo resultado, tá? Que são ângulos complementares em 90 graus, tá? Sabe, essas propriedades que vocês devem ter visto lá nas disciplinas de matemática, tá? Que se pegar o seno e o cosseno de ângulos complementares, eles dão a mesma resposta, tá? De ângulos que somam 90 graus. Tá? E é o mesmo caso aqui, tá? Agora pegando em y, tá? Então em y aqui, tá? Então pega a componente dy, tá? Aí mesma brincadeira, pega o dy que está aqui na figura, ó, aqui à esquerda, tá? Agora para esse ângulo φ, que eu marquei aqui em vermelho, tá? Então a componente y faz o papel agora do cateto adjacente a esse outro ângulo φ, tá? Que é diferente lá da opção 1, tá? Então, como está no cateto adjacente, então aqui essa componente de y, então ela vai usar a função trigonométrica cosseno, que é o cosseno que está relacionado com o cateto adjacente. Então, dy vai ser d cosseno de φ. Tá? Então, isso aqui vai dar, então, né? Módulo d, que é 215 quilômetros, tá? Vezes, agora o cosseno de 22 graus. Também é uma brincadeira. Então, comparando com a opção 1, tá? Então, a opção 1 lá, né? Na componente de tinha usado o seno, aqui eu estou usando o cosseno, mas estou usando o cosseno com um ângulo diferente. Tá? E é um ângulo diferente de tal forma que, tomando esse cosseno, ainda vai dar a mesma resposta. O dy ainda vai dar, né? É 199 km do mesmo jeito. Vocês podem testar, tá? Do mesmo jeito. Bom, certo? E é dessa forma que se obtém de novo a distância a leste e a distância ao norte do aeroporto. Tá? Agora usando outro ângulo. Tá? Lembrando que esse primeiro caso é a distância a leste. Tá? E o caso de baixo pegando a distância a norte do aeroporto. Tá? Bom, então só preciso confundir essa questão de na hora de tirar as componentes do vetor. Tá? Tá certo? Tá bom, então você tem essas opções. Tá? Então se vocês querem usar as funções que a gente deduziu primeiro, as funções originais, tá? Que pega lá componente x usa cosseno, componente y usa seno, que é aquela opção 1, tá? Caso página anterior aqui, ó, tá? Usar essas expressões que a gente
do forma como deduziu o primeiro mesmo, tá? Componente x usar cosseno, componente y usar seno, tá? Então lembra que isso aqui é sempre quando eu uso o ângulo com o eixo x, tá? Aqui é sempre ângulo com o eixo x, tá? Não pode ser qualquer outro ângulo não, tá? Para essas expressões funcionar tem que ser sempre com o ângulo com o eixo x, tá? Certo? Tá bom? Aí você pode usar aquelas expressões que estão prontas, tá? Componente x usa o cosseno, componente y usa o seno, tá? Se parecer qualquer outro ângulo, que aqui foi com o eixo y, pode ser qualquer outra orientação de ângulo, tá? Aí você tem que montar o triângulo de novo, aquele triângulo retângulo que aparece o ângulo que vocês vão estar usando, tá? E montar as componentes do zero, tá? Usando as relações trigonométricas, tá? Então aqui usando o ângulo com o eixo y ficou trocado, tá? Aí a componente x ficou em função do seno, e a componente y ficou em função do cosseno. Mas lembra, vai dar o mesmo resultado porque eu estou usando o ângulo complementar. Tá? Estou usando outro ângulo, mas de tal forma que as funções trigonométricas trocadas vão dar o mesmo resultado do caso anterior. Tá? Certo? Só para vocês entenderem como funciona esse procedimento para tirar componente de vetor. Tá bom? Tá? Então, seguindo mais em frente aqui, tá? Vou pegar agora a notação de vetores unitários. Tá certo? Que é usar aqui vetores, né, de tamanho 1, né, de módulo 1, tá, que tem a mesma orientação dos eixos coordenados. Tá, orientação dos eixos coordenados. Tá. Então, ou seja, eu vou pegar aqui, tem lá o nosso sistema de eixo x, né, eixo y, eixo z, né, e para cada um deles vai ter um vetor unitário correspondente. Então, para o eixo x vai ter o vetor unitário i, que é o vetor de tamanho 1 que aponta no sentido do x. Tá? Aí vai ter um vetor unitário j, que é outro vetor de tamanho 1, tá? Tá bom? E aponta no sentido do eixo y. Aí por último vai ter o vetor unitário k, tá? Que é outro vetor de tamanho 1, só que aponta agora favorável ao eixo z. Tá? E todos os vetores, né, i, j, k, eles têm tamanho 1. Tá? Aí a representação de indicar cada um desses vetores com um chapéu, em vez de usar setinha, para indicar que são vetores de tamanho 1, tá? Vetores unitários. Tá? Bom, e esses vetores não têm unidade nem dimensão. Tá? Certo? Bom, aí qual que é a utilidade de escrever em função desses vetores unitários? Tá? Aí que eu posso escrever o vetor, né, tá bom, em função desses vetores unitários. Pega então aquele nosso vetor A, que a gente tinha escrito antes, né? Tá bom? Aí o vetor A vai ter lá aquela componente x, componente y, tá? Tá certo? As componentes x e y, precisa fazer as projeções em x e y, tá? Bom. Só que aqui eu posso fazer aqui, ó, tá? Aí se eu pegar aqui, ó, né, essa componente x que está aqui embaixo, né? Essa componente x que está aqui embaixo, né? Tá bom? Tá certo? E essa componente x eu posso representar ela como um vetorzinho, que é pegar o tamanho desse cateto do triângulo, né, dessa componente, tá? Aí pega essa componente e multiplica pelo vetor unitário i. Aí vai dar um vetorzinho que aponta certinho no sentido da componente do vetor. Tá? Estou indicando aqui embaixo. Tá? Aí fica esse vetorzinho que aponta certinho no sentido da componente. Tá? Aí pegar x vezes i. Tá? E aqui no eixo y faz a mesma brincadeira. Pega o A, faz a projeção em y, que vai ter a componente AY. Tá? Tá certo? Aí se eu pegar a componente AY vezes o vetor unitário J, está aqui na esquerda, tá? Aí isso aqui vai dar certinho um vetorzinho que cai em cima da componente Y do vetor. Tá? Tá certo? E aquela brincadeira da soma de vetores. Se eu pego aqui esse AX vezes I, que eu vou deixar colado aqui com o início do vetor A. Tá? Então pega esse AX vezes I vezes o vetor unitário I. Aí soma com AY vezes o vetor unitário J. Vou pôr aqui para fazer soma de vetores. Tá? Aí a soma desses dois vetores, tá, vai dar certinho o vetor A. É aí que eu posso escrever então que o vetor A ele é igual a pegar AX vezes o vetor unitário I mais AY vezes o vetor unitário J. Tá? Bom, então assim que é a construção de escrever então, o vetor em função dos vetores unitários. Tá? Eu só pego cada componente dos eixos e vou multiplicando pelo vetor unitário correspondente. Tá? Certo?
Isso dá para estender em 3 dimensões. Né? Em 3 dimensões, o vetor A. Posso escrever então como uma componente x vezes o vetor unitário y, que é o vetor unitário correspondente ao eixo x. Tá? Pega agora, soma com a y vezes o vetor unitário correspondente a y, que é o vetor unitário j, j chapéu. Tá? E soma com a componente AZ vezes o vetor unitário correspondente ao eixo z, que é o vetor k chapéu. Tá? Tá certo? E agora que tem certinho como funciona, escreva as componentes usando vetores unitários, dá para fazer certo. Dá para fazer mais fácil aquela soma de vetores usando componentes. Tá? Então pega aqui, pega a soma de vetores A mais B, tá? Cada vetor desse vai ter essa mesma estrutura aqui dos vetores unitários. Tá? O A vai ter um AX, AY, AZ, tá? Com os vetores unitários JK. Tá? Esse vetor B aqui, ó, né? Vou escrever aqui embaixo. Tá? Também é um vetor que vai ter componentes, né? Bx, By, Bz. Tá? Eu posso escrever aqui multiplicando os vetores unitários. Então, Bx vezes I. Vai ficar Bx vezes I, vetor unitário I, mais By vezes o vetor unitário J, mais Bz vezes o vetor unitário K. Tá? Tá certo? E na hora que eu somo esses dois vetores, faz aquela brincadeira da soma. Né? Pega os termos que tem em comum e deixa em evidência. Tá? Aí vai ficar desse jeito aqui a soma de vetores. Então, na direção do vetor unitário I, vai ter aqui ó, AX mais BX. Tá? Na direção do vetor unitário J, né? Você tem AY mais BY. Tá? E na direção do vetor unitário K, você vai ter aqui AZ mais BZ. Tá? Tá certo? Tá bom? Então, ou seja, fazer soma de vetores, tá? Corresponde simplesmente fazer a soma das componentes, tá? Das componentes correspondentes. Tá? Então, fazer soma de vetores, aí posso escrever em termos de vetores unitários, aí faz lá soma das componentes em x, depois faz soma das componentes em y, depois faz soma das componentes em z, então uma delas separada. Tá? Tá certo? Então, assim que você trabalha com as componentes usando vetores unitários. Aí, vamos pegar esses conceitos e aplicar nesse outro exemplo 2, tá? Que vai fazer então a soma de 3 vetores. Tá? Então, o vetor A, né? Que é o vetor que é 4,2 metros em I, né? Menos 1,5 metros em J. Tá? O vetor B, que é o vetor que é menos 1,6 metros em I, mais 2,9 metros em J. Tá? E o vetor C, que é só menos 3,7 metros em J. Só tem componente Y. Tá? Aí você tem a desenho dos 3 vetores aqui embaixo. Aqui é o vetor Azinho. Tá? Tem aqui a componente X está perto de 4,2, um pouco depois de 4. Né? Componente Y é menos 1,5. Né? Peguei aqui embaixo. Por isso que ele está inclinado aqui abaixo do eixo X. Tá? O vetor B, tá? O vetor B, que ele tem aqui, né, uma componente em x, né, um pouco depois de um pouco à esquerda de menos 1,5, então aqui é menos 1, menos 2, no meio 1,5, então um pouco mais à esquerda, componente x dele, né, e componente y é 2,9, né, então o componente y dele está um pouco abaixo do 3 aqui em y, né, então esse aqui é o nosso vetor B, né. E o vetor C que só tem a componente em y, que é menos 3,7 metros, né. Está desenhado aqui, ó, o vetor C aqui, tá? A figura, tá? Tá no eixo Y, tá? E o vetor passa um pouco abaixo do menos 3, né? Tá bem perto do menos 4, tá? Eu quero fazer a soma desses vetores para encontrar o vetor soma R. Ele já está mostrando ali na figura, mas vamos encontrar certinho as componentes dele, para ver que bate com o vetor R que está lá no desenho, tá? Então, como eu falei, fazer a soma dos vetores, né, olhando as componentes, é só somar as componentes correspondentes. Então, soma as componentes em x, soma as componentes em y. Tá? Então, vou fazer a soma pelas componentes aqui. Tá? Bom, então, né, seja, né, nosso vetor soma, né, que é pegar então o vetor A mais o vetor B, e eu estou somando também com o vetor C. Tá? E vamos somando as componentes por componente. Primeiro somar as componentes em x, tá? Então, logo, né? Logo, né? Aí vamos somar as componentes. Você tem então, logo, você tem então na componente x do vetor R,
é pegar a componente x dessa equação aqui de cima, tá? Dessa equação aqui de cima, tá? Então, pega essa equação de cima, só vai pegar só a componente x. Então, vai ter que componente Rx é pegar o quê? Pegar componente A, x do A mais componente x do B mais componente x do C, tá? E substitui de acordo. Então, componente x aqui do vetor soma, né? Componente x do A, só olha aqui no enunciado. Você tem aqui em cima ó, o vetor A. Componente x do A, aquele que está multiplicando o vetor unitário I, que é o 4,2 metros. Tá? Então, substitui no lugar da x, então 4,2 metros. Tá? Soma com a componente x do B. Mesma coisa aqui. Ó, no B eu vou olhar quem está multiplicando o I chapéu, que é o menos 1,6 metros. Tá? Então, soma aqui com o componente x do B, que é menos 1,6 metros. Tá? E soma com a componente x do C. Tá? Só que o C aqui ele não tem nenhum termo multiplicando pelo vetor unitário I. O C aqui, né? Então, só tem multiplicando o J. Então, o componente x dele é zero. Né? Cx é igual a zero. Tá? Então, faz essa soma aqui, você vai encontrar então que a componente x do vetor soma, então vai ficar igual, né? Vai ficar igual a 2,6 metros. Né? Tá bom? Opa, 2,6? Deixa eu ver. Isso, 2,6 metros. Tá? 2,6 metros. E componente y faz a mesma coisa. Tá? Ele pega o componente y. Y. Tá? Aí pega a componente y dessa equação de cima. Só, né? Então pega RY, vai ficar igual a componente y do A mais componente y do B. Tá? Mais componente y do C. Tá? Bom? Tá certo? Então, a componente y desse vetor soma vai ficar, então, né? Tá bom? Aqui, pegar a componente y do A, tá? É pegar esse termo que está acompanhando o vetor unitário J aqui, ó, no vetor A, tá? Lá em cima, tá? Então, é um menos 1,5 metros, tá? É menos 1,5 metros. A componente y do A. Aí soma com a componente y do B. Então, vai lá no vetor B lá em cima, pega aqui, ó, o termo que está acompanhando o vetor unitário J. Tá? Então, o componente y dele vai ser 2,9 metros. E soma com a componente y do C, né, que é o termo que está acompanhando o C, pega aqui no C, o termo que está acompanhando o J chapéu, tá? Que é menos 3,7 metros. Então, soma com menos 3,7 metros. Então, vai acabar subtraindo aqui, né? Primeiro e último termo, tá? Faz isso, você vai encontrar então que a componente y vai dar então, né? Aqui a componente vai dar menos 2,3 metros. Tá? O componente y vai dar menos 2,3 metros. Tá? Tá certo? Então, logo, como vai ficar o nosso vetor? O nosso vetor soma Rzinho. Né? Então, ele vai ficar, então, o vetor aqui, a componente x dele então, é 2,6 metros. Então, ele é 2,6 metros, né? Vezes o vetor unitário I, né? Izinho chapéu, tá? Mais a componente y vezes j. A componente y agora é menos 2,3 metros. Vezes o vetor unitário j. Tá? Bom. Certo? Aí se quiser pode pegar esse menos aqui que está no segundo termo e passar para fora aqui. Tá? Já fica direto com menos aqui no meio. Tá? Também pode. Não tem problema não. Tá? Então aqui resolve o exemplo 2. Tá? Eu só queria encontrar esse vetor soma E. Bom, seguir um pouco mais em frente. Tá? Pegar outras operações que você tem com vetores, tá? Que é os produtos que você pode fazer entre vetores. Então, além de poder pegar o vetor e multiplicar por um número, que já tinha feito lá alguns slides atrás, tá? Tem outras operações de produtos com vetores, sendo o primeiro deles o produto escalar. Tá? E também tem o nome de produto interno. Tá? Que é um produto interno em geral aparece nas disciplinas de álgebra linear, por exemplo. Tá? Bom, tá certo? Aí o produto escalar de dois vetores, pegar aqui o vetor A, faz produto escalar com o vetor B, tá? Ele é definido da seguinte forma, ele é igual, né?
ao módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Deixa certinho, né? Que está um pouco diferente do desenho. Tá? Certo? Aí eu vou pegar aqui, só vou corrigir aqui ó, a anotação, que aqui é um φ que está um pouco diferente do φ do desenho. Aí eu vou deixar igual aqui, tá? Então é A vezes B vezes cosseno de φ, onde φ é o ângulo entre A e B. Tá? Se essa situação aqui da figura aqui à direita. Tá? Então você tem o vetor A, o vetor B e o ângulo φ. Tá? Tá certo? Bom, então isso que chama de produto escalar entre dois vetores. Tá? Bom, há alguns detalhes para olhar aqui. Tá? Em primeiro lugar, você tem que, no produto escalar, o resultado do produto escalar é um número, não é outro vetor. Tá? Tá certo? Bom. E o resultado desse produto, né, o número que é o resultado desse produto escalar, tá, ele depende, né, do tamanho dos dois vetores e do ângulo entre eles. Tá? Bom, tá certo? Tanto que você pode ver que quando φ é igual a 90 graus, esse produto escalar dá zero. Tá? Bom, então eu vou deixar indicado aqui. Né? Vou deixar indicado no cantinho aqui. Tá? Aqui não, só para lembrar. Né? Então, quando esse ângulo entre os dois vetores der 90 graus, né, então o produto escalar é igual a zero. Tá? Que o cosseno de 90 graus é zero, tá? E o produto escalar dá zero. Tá? Bom, tá certo? E essa é uma das utilidades do produto escalar. Então, o valor dele me dá uma referência de como que é o ângulo entre os dois vetores. Tá? Por isso que ele tem bastante importância prática na área de exatas. Usa bastante vetores lá nessas áreas. Tá? Bom, certo? Então, quando os dois vetores forem perpendiculares, então o produto escalar dá zero. Tá? No caso do ângulo entre os dois igual a 90 graus. Tá? Certo? E outras propriedades que aparecem com produto escalar. Você tem aqui produto escalar, né? Fazer A produto escalar com B dá o mesmo resultado que fazer B produto escalar com A. Os dois dão o mesmo resultado. Tá? Bom, na questão dos vetores unitários, tá? Você tem que por ter essa brincadeira que eu falei aqui, né? Do pegar quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, produto escalar dá zero, tá? Então aparece uma relação aqui entre os vetores unitários, tá? Em primeiro lugar, se eu pego produto escalar entre vetores unitários iguais, I produto escalar com I, J produto escalar com J, K produto escalar com K, tá? Aí o produto escalar vai dar certinho o número 1, tá? Vocês podem testar ali, né? Pega lá no produto interno, lembrando que o tamanho do módulo do I é 1, módulo do J é 1, módulo do K é 1. Tá? E pega aqui, se faz produto escalar entre vetores iguais, vai ser com cosseno de 0 graus. Tá? Quando esses dois vetores aqui é 0 graus. Tá? Aí vai dando tudo 1. Tá? Certo? E quando eu pego produto escalar entre vetores diferentes, vai pegar sempre produto escalar entre vetores perpendiculares entre si. Tá? Então, quando pego produto escalar entre vetores diferentes, então o produto escalar vai dar sempre 0. Tá? Aí, como consequência dessa relação do produto escalar com vetores unitários, então quando eu pego aqui produto escalar entre os vetores aqui, ó, né? Tá bom? E abrir as componentes, tá? Lembrando que esse primeiro vetor A, por exemplo, ele tem lá um AX vezes I, AY vezes J, mais AZ vezes K. Aí o vetor B aqui, que é o segundo termo, também tem um BX vezes I, mais um BY vezes J, mais um BZ vezes K. Tá? Então, se eu abrir aqui em cada um deles, abrir esses três termos, né, em função das componentes, e fazer o produto interno, distribuir produto interno, aí vai aparecer essas relações aqui de cima. Vai aparecer produto escalar entre vetores unitários iguais, que dá 1, vai aparecer produto escalar entre vetores diferentes, que dá 0. Tá? E quando vai fazendo essa distribuição, você vai ficar com essa relação aqui agora para o produto interno, tá? Para o produto escalar. Né? Ou seja, o produto escalar de A com B, né? Em função das componentes, ela vai ser igual, né? A AXBX mais AYBY mais AZBZ. Essa é outra forma de fazer produto escalar entre dois vetores. Tá bom? Né? Bom, então fica com essas definições para o produto escalar de dois vetores. Tá? Bom,
Então, ou você pode fazer produto escalar nessa relação de cima, que é dependendo do módulo dos vetores e do ângulo entre os dois, tá? Ou você usa essa relação aqui de baixo em função das componentes. Bom, tá? Aí vamos usar isso para resolver esse exemplo 4, por exemplo. Tá? Você tem então, né, exemplo 4 que pede para você encontrar, usando o produto escalar, o ângulo entre esses dois vetores aqui. O vetor A que é 3 vezes i menos 4 vezes j, né? E o vetor B que é menos 2i mais 3k. Tá? É a função das componentes. Tá bom? Então, primeiro vamos obter o produto escalar desses dois vetores. Tá? Tá bom? Aí, para obter o produto escalar desses dois vetores, né? Vou escrever aqui produto escalar, né? Tá? Aí, produto escalar de A com B, né? Aí, como está já em função das componentes, vou usar o produto escalar em função das componentes do vetor, tá? Pegar A escalar com B, que é outro jeito de falar produto escalar, né? Bom, aí isso aqui é igual, né? AX BX mais AYBY, AYBY mais, opa, faltou mais que mais, AZBZ, tá? E substitui o valor das componentes aqui dentro, né? Essa expressão, né? Aí você vai ter que produto escalar de A com B, né? Aí subindo as componentes de acordo com o que está lá em cima, tá? Então, AX, BX, você tem aqui, ó, o AX aqui, ó, no A é 3, né? Que está acompanhando o vetor unitário I. E o BX, acompanhando o I aqui no B, né, é menos 2, tá? Então, o primeiro termo é 3 vezes menos 2. Tá? Aí pega agora a y vezes by, tá? Aí no vetor A, o AY é menos 4, tá? E no B não tem nenhuma componente multiplicando j, tá? Então significa que aqui o by é igual a zero, tá? Então vai ser AY, né? Igual a menos 4 vezes by, que é zero. Não tem componente em y no B, tá? Aí mais a ZBZ, tá? Aí agora é o contrário. No A não tem nenhuma componente Z multiplicando o vetor unitário K. Então, não tem componente Z para o A. Então, componente Z para o A é zero, vezes componente Z do B, que é o termo que está acompanhando o vetor unitário K, que é 3. Então, fica 0 vezes 3, né? Aqui, né? Então, fica 0 vezes 3 aqui embaixo, né? Faz essa conta aqui, vai encontrar então que o produto escalar, né? Produto escalar de A, produto escalar com B, tá? Isso aqui é igual, né? Tá? A 3 vezes menos 2, foi o único termo que sobrou, que vai dar menos 6. Tá? Bom, certo? Esse é o produto escalar, tá? Bom, agora vamos usar esse produto escalar para encontrar o ângulo entre os dois vetores, que é usando aquela outra relação produto escalar, aqui tem aqui, né? Aqui, A produto escalar com B é igual, né? A módulo de A módulo de B vezes cosseno do ângulo entre os dois. Tá? Então, daqui dessa outra expressão com produto escalar, eu posso encontrar o ângulo entre os dois vetores. Tá? Só que para fazer isso, tá? Eu já tenho o produto escalar, a gente acabou de encontrar aqui menos 6. Falta encontrar o módulo do A e o módulo do B, para substituir nessa equação. Tá? Então, antes de fazer esse produto escalar então, com o ângulo, tá? Vamos encontrar o módulo do A e o módulo do B. Tá? Então, vamos para a próxima página, tá? Que eu vou escrever isso aqui certinho. Tá? Bom, então, seguindo o próximo passo aqui, pegar o módulo do A. Módulo de A, né? Aí lembra, o módulo vetor A é pegar aqui, raiz de ax quadrado mais ay quadrado. Tá? Seria mais a z quadrado, mas a z quadrado é zero. Tá? Mas vou escrever certinho aqui, senão vai ficar para a nota de vocês aí, né? Tá? Escrever certinho aqui, tá? É raiz de ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado. Tá? Vou tirar essa raiz aqui, né? Então, esse aqui vai ficar a raiz, né? De ax quadrado, que é pegar 3 ao quadrado, né? Opa. 3 ao quadrado,
mais o AY, que é menos 4, vai ficar ao quadrado, e componente AZ é 0, vai ficar 0 ao quadrado. Não vai contribuir em nada, mas vou deixar indicado aqui, tá? A nota de vocês aí. Resultado, tira a raiz, né? Bom, aí isso daqui, né, vai dar 3 ao quadrado, 9, tá? Aí, menos 4 ao quadrado. Mesmo que seja negativo, está tudo ao quadrado, vai ficar mais 16, tá? 9 mais 16 vai dar raiz de 25. Tá? E raiz de 25 vai dar 5. Né? Bom, agora vamos tirar o módulo do B. O módulo B é a mesma história, faz raiz de bx quadrado mais by quadrado mais bz quadrado. Tá? Aí tira a raiz de tudo isso aqui, vai ficar então raiz, né, de bx quadrado, então fica menos 2 ao quadrado. Não tem componente y, fica 0 ao quadrado, mais componente z ao quadrado, componente z é 3, né? Então fica mais 3 ao quadrado. Tá? Tira a raiz disso aqui. Né? Então vai ficar a raiz de 2 ao quadrado, 4, né? 3 ao quadrado, 9, então 4 mais 9, 13, né? Então fica a raiz de 13. Tá? Aí faz a conta, vai descobrir que o módulo do B, tá? Opa, só coisa aqui, né? O módulo do B é o B sem a seta aqui, tá? A anotação, tá? Vou tirar daqui. Né? Bom, então o módulo do B, tá? Vou escrever aqui embaixo, calma aí, só ficou, vou fazer para arrumar aqui, tá? Então o módulo do B, tá? Vai ficar raiz de 13, que dá cerca de 3,61. Tá? Fazendo a conta, tá? E agora vamos tirar o ângulo, tá? Bom, tá? Então logo, né? O ângulo, né? Φ, né? Entre A e B né? Bom, é dado, né? Por, né? Vamos tirar daquela expressão do produto escalar, né? Que A escalar com B, né? É igual ao módulo de A vezes módulo do B vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá? Isola esse ângulo φ. Tá? Aí você tem aqui cosseno de φ, né? Vai ficar igual, então, a produto escalar de A com B, tá? Dividido pelo módulo de A vezes módulo do B. Né? Bom. Certo? Aí, seguindo um pouco mais em frente, né, substituindo os valores aqui, né, você tem que produto escalar, que estava na página anterior, tinha dado menos 6, né, que a gente obteve a partir das componentes. Tá? E aqui embaixo, o módulo do A é 5, né, aí multiplica pelo módulo do B, que é 3,61. Tá? Faz essa divisão, isso aqui vai dar cerca de menos, né? É 0,332, tá? Bom, fica menos 0,332, tá? Bom, tá certo? Aí, o cosseno do ângulo entre os dois vai dar menos 0,332. Agora, para obter o ângulo, tá? Aí eu tomo a inversa da função cosseno dos dois lados, tá? Tiro o arco cosseno dos dois lados, o lado esquerdo vai ficar com φ, né? E o lado direito vai ficar o arco cosseno, né? De menos 0,332. Tá? De novo, para quem não se lembra, isso aqui esse arco cosseno é a função inversa do cosseno, tá? De novo, na calculadora de vocês, a função que corresponde à tecla é cosseno a menos 1. Tá?
Bom, esse aqui é assim, essa aqui é a função que pergunta assim, qual que é o ângulo que faz o cosseno qual que é o ângulo que faz o cosseno, né, da menos 0,332. Essa aqui é a pergunta da função. Aí ela encontra o ângulo, tá? Então daqui vai encontrar que o ângulo que faz o cosseno da menos 0,332 é o ângulo de 109,4 graus. Tá? Bom, então aqui resolve mais esse exemplo 3. Tá? Bom, então só para vocês verem a utilidade de trabalhar com produto escalar. Então, o produto escalar ajuda a obter essas situações, né? Tá bom? Em que eu tenho que saber detalhes sobre os dois vetores, como encontrar o ângulo entre os dois vetores, por exemplo. Tá? Bom, tem muitas outras utilidades também que aparecem ao longo da disciplina. Tá? Não só nessa disciplina, como várias outras áreas da física. Tá? Em muitas áreas da física acaba aparecendo expressões que para a gente tirar precisa do produto escalar. Tá? Bom, então vamos seguindo mais em frente para ver um outro produto que você pode ter entre vetores também, tá? Que é o produto vetorial. Tá? Certo? Aí como que é definido o produto vetorial? Produto vetorial, você tem essa definição que aqui que A produto vetorial com B, né, vai dar um outro vetor C. Então essa é a primeira diferença com o produto escalar. Tá? Lembra que produto escalar de dois vetores dá um número, foi o caso anterior que a gente estava analisando. Tá? Aí produto vetorial, não. Produto vetorial de A com B vai dar um outro vetor. Tá? Tá certo? Aí como que é esse outro vetor que sai do produto vetorial? Em primeiro lugar, ele vai ter um módulo, vai ter a direção e vai ter um sentido. Tá? Então, o resultado do produto vetorial. Então, ele vai ter um módulo, né, que é igual ao módulo de A vezes módulo do B vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Tá bom? Então, em termos do módulo, diferença do produto escalar, o que é? O produto escalar usa cosseno e módulo de produto vetorial usa seno. Tá? Essa é outra diferença que tem com o produto escalar. Tá? Tá certo? Aí também, claro, a diferença óbvia que aqui agora é vetor. Tá? Aí também o resultado do produto vetorial ele vai ter uma direção que vai estar na direção perpendicular ao plano formado por A e B. Tá? Ou se você pensar dessa forma também, o resultado do produto vetorial sai perpendicular tanto ao vetor A, como sai também perpendicular ao vetor B. Tá? Bom, tá certo? E o sentido vai dar para uma regra que a gente chama de regra da mão direita. Tá? Tá bom? Aí como funciona a regra da mão direita? Tá? A regra da mão direita funciona da seguinte forma. Tá? Bom, tá certo? Em primeiro lugar, aqui, ó, você pega, por exemplo, esses vetores A e B indicando nessa figura aqui de baixo. Tá? Bom, você tem aqui A e B, os dois estão no plano horizontal, tá? Só que do ponto de vista que vocês estão olhando aqui o slide, né? O A está inclinado mais para longe, mais para trás do nosso ponto de vista, tá? E o B está no plano horizontal, mas ele está inclinado mais para frente, digamos assim, tá? Bom, tá certo? Aí, em primeiro lugar, lembra que eu falei lá da orientação do produto vetorial. Então, o resultado do produto vetorial ele vai sair perpendicular tanto ao A quanto ao B. Tá? Ele vai sair perpendicular ao plano horizontal onde estão esses dois vetores aqui, no caso da figura. Tá? Então, ou seja, né, o produto vetorial de A com B com certeza vai estar nessa direção aqui, vai estar na vertical. Ou para cima ou para baixo, ainda não sei a direção. Então, eu sei que vai estar nessa direção que é perpendicular aos dois vetores. Eu só não sei se é para cima ou para baixo. Aí quem vai me dizer se é para cima ou para baixo é a regra da mão direita. E como funciona a regra da mão direita? Funciona da seguinte forma, você põe a palma da mão direita na direção que está o primeiro vetor do produto, no caso aqui A, né? Esse produto que está indicado aqui nesse slide, né? Então põe primeiro aqui, ó, né? A palma da mão direita, né? Aqui, ó, do jeito que está aqui no desenho, tá? A palma da mão direita. Você deixa na direção que está o primeiro vetor e gira a sua mão direita para o segundo vetor. Tá? Bom, do jeito que faz aqui no desenho. Você vê que daqui, ó, do desenho, do primeiro para o segundo desenho, ele pega a palma da mão direita e gira de A para B. Tá? Aí, para girar a mão de A para B,
Aí você vê que a pessoa tem que deixar a mão direita orientada desse jeito aqui com o polegar para cima, tá? Então, como ele teve que deixar a mão desse jeito para a mão girar de A para B, tá? Teve que deixar a mão desse jeito, tá? Então, o sentido que está apontando o polegar vai ser o sentido do produto vetorial, tá? Bom, tá certo, né? Então, você vai ter o resultado desse produto vetorial. Então, nas duas opções tinha ficado sobrado para a gente fazer. Então, você vai ter que o produto vetorial vai estar apontando para cima, tá? Que é essa última figura aqui, tá? Ou, no primeiro desenho que eu indiquei aqui, a direção, né? Não sabia se era para cima ou para baixo, então a regra da mão direita me deu a sentido definitivo. Então, nessa direção ele vai apontar para cima, o produto vetorial, tá? Esse é o sentido de A, produto vetorial com B, tá? Bom, certo? Assim que funciona a regra da mão direita, tá? Bom, tá? Então vamos seguindo mais em frente, tá? Que você tem então, essas definições para o produto vetorial, tá? Bom, aí algumas propriedades que vai aparecer com o produto vetorial, tá? Você tem que, ao contrário do produto escalar, que para o produto escalar tanto faz fazer A produto escalar com B ou B produto escalar com B, B produto escalar com A dá o mesmo resultado, a ordem do produto escalar não afeta o resultado, tá? Para o produto vetorial, ao contrário, ele tem uma propriedade que chama de propriedade anticomutativa, tá? Bom, ou seja, no caso do produto vetorial, tá? Você tem aqui que B produto vetorial com A, ele é igual a menos, tá? Ele é igual a menos A produto vetorial com B, tá? Bom, então se eu troco, né, a ordem do produto vetorial, então eu vou trocar também o sinal do resultado, tá? Certo? Bom, tanto que você pode olhar na figura anterior, voltar no desenho anterior, tá? Mas eu vou deixar para vocês testarem, tá? Suponho que eu faça outro, em vez de pegar aqui, ó, A produto vetorial com B, como tinha feito antes aqui, faz agora B produto vetorial com A. Vou pegar outro sentido, né? Vou pegar agora B produto vetorial com A. Vou testar aqui, tá? Vou inverter o produto vetorial, tá? Fazer outro produto vetorial. Pega B produto vetorial com A, nesse desenho anterior que a gente fez aqui, tá? É fazer B produto vetorial com A, tá? É fazer o seguinte, você pega a palma da sua mão direita, tá? A direção vai ser nessa mesma direção da linha verde, tá? Só que agora o sentido que ele vai apontar pela regra da mão direita é o quê? Você pega a mão direita, agora em vez de pegar a mão direita, girar de A para B, você vai pegar a sua mão direita e vai girar de B para A, tá? Bom, eu vou deixar indicado aqui em preto. Aqui. Esse sentido em preto seria de B produto vetorial com A. Tá? Esse em preto aqui, tá? Estou pegando aqui para B produto vetorial com A. Tá? Bom, pega a sua mão direita e gira de B para A. Tá? Eu vou deixar para vocês verificarem quando pego no plano horizontal. Né? Pego o B que está mais para frente, o A que está mais para trás. Então, se eu girar de B para A com a mão direita, vocês vão ver que o polegar vai ficar para baixo. Tá? Aí vocês testam em casa com vocês aí para ir treinando. Tá? Regra da mão direita não tem jeito, vocês testam. Tá? Desenha na folha lá diferentes orientações de A e B e treina lá, você girando essa mão direita e vê para onde vai apontar o polegar. Tá? Aí eu vou deixar para vocês verificarem lá aqui. Se eu fazer aqui, ó, B, fazer girar para o A, tá? Tá certo? Aí vocês vão ter que o polegar vai estar apontando para baixo, tá? Nessa outra ordem para o produto vetorial. Tá? Então, pegar B, produto vetorial com A, o resultado aqui, ó, da regra da mão direita vai ser um vetor apontando para baixo, tá? Por isso que você tem aqui, ó, B produto vetorial com A é menos A produto vetorial com B, que são vetores que apontam em sentidos opostos, tá bom? Tá? Isso que é aquela propriedade anticomutativa, tá? Bom, tá certo? Esquece a propriedade anticomutativa, tá? Então, inverter a ordem do produto vetorial também inverte o sentido do resultado, tá? Bom, aí também dá para fazer aquela brincadeira com os vetores unitários, fazer produto vetorial entre os vetores unitários, tá? Aí o que vai acontecer, tá? É que se eu faço produto vetorial, né, entre vetores unitários iguais, I com I, J com J e K, produto vetorial com K,
todos eles vai dar zero. Tá? Essa é outra propriedade interessante que sai de produto vetorial. Tá? Que se os vetores são paralelos, o produto vetorial dá zero. Tá? Tá certo? E se eu pego entre vetores unitários diferentes, tá? Aí vai aparecer essa relação aqui, ó. I produto vetorial com J vai dar K, tá? Tá certo? Aí J produto vetorial com K vai dar I, né? E K produto vetorial com I vai dar J, tá? Tá certo? Então, ou seja, produto vetorial entre vetores unitários diferentes, o resultado vai dar o terceiro vetor, tá? Mas isso vai acontecer o quê? Vai dar sempre positivo se eu respeitar essa ordem aqui da esquerda para a direita, ó. Respeitar a ordem de I, JK, tá? Fazer o produto vetorial, respeitar aqui essa ordem da esquerda para a direita, tá? Nessa ordenação que eu coloquei aqui, ó, tá? Que nem aqui, ó, I para J, esquerda para a direita, vai dar o vetor K com sinal positivo. J para cá, tá vendo J para cá, nessa ordenação que está aqui em cima, estou colocando aqui em cima, tá? J para cá também está respeitando a ordem da esquerda para a direita, então vai dar outro vetor, vai dar o outro vetor unitário I com sinal positivo. E K para I, aqui ó, indo da esquerda para a direita, aqui ó, de K, segue para a direita, começa de novo na fila. Então fica K com I, vai dar o J com sinal positivo, tá? Tá certo? Aí se eu inverter essa ordem, aí vai dar os mesmos vetores, mas com sinal negativo, tá? Explicando a classificação da propriedade anticomutativa, tá? Inverter a ordem do produto vetorial, troca o sinal, tá? Tá certo? Então, quando aplico isso, quando faço o produto vetorial, então de A com B, olhando agora as componentes, então pego A, abre as componentes, pego B, abre as componentes com IJK, aí faz a distributiva dos produtos vetoriais, tá? Aí vai acontecer todas as relações aqui, vai dar termo que vai dar zero, vai dar termo que vai dar outro vetor unitário, tá? E vocês vão ficar com esse resultado aqui, ó, tá? A produto vetorial com B vai dar a YBZ menos AZ vezes BY vezes o vetor unitário I, tá? Mais a ZBX menos a XBZ vezes o vetor unitário J, tá? Mais a XBY menos a YBX vezes o vetor unitário K. Tá? Então, esse aqui que é o produto vetorial em função das componentes. Tá? Tá certo? Só que isso aqui é uma relação muito grande, né? Para vocês ficarem decorando para sempre. Tá? Então, uma coisa que o pessoal percebeu com o tempo também, tá? Que esse resultado desse produto vetorial, tá? Ele bate certinho também em fazer o determinante de uma matriz, tá? Que é pegar da seguinte forma, aqui embaixo, representação matricial do produto vetorial, né? Então, pegar o produto vetorial com B, tá? Isso aqui, o resultado dele, né? Dessa fórmula que está ali em cima. Vai bater certinho e fazer essa matriz aqui, ó, tá? Pega uma matriz, que é a primeira linha, coloca os vetores unitários I, J, K. Segunda linha, coloca as componentes do primeiro vetor do produto, aqui o A, tá? E na terceira linha, coloca as componentes do segundo vetor do produto vetorial, que é o B, tá? Então fica aqui, segunda linha, fica com a x, a y, a z. Terceira linha, então fica com bx, by, bz, tá? E faz o determinante dessa matriz, tá? Aí na hora que tira o determinante, põe lá em evidência os termos que tem I, J, K, aí vai dar a mesma expressão, tá? Vai dar a mesma expressão. Tá bom? Vai dar essa mesma expressão da fórmula de cima aqui, ó, tá? É exatamente igual, tá? Não precisa se preocupar não, tá? Aqui vai dar um negativo por causa das contas do determinante, tá? Mas não precisa se preocupar que desse segundo termo de cima com o segundo termo de baixo, tá? É a mesma coisa, que aqui embaixo está com o sinal de menos, mas a ordem está trocada. Tá? Compara aqui, ó, né? Então, quando passar esse sinal de menos para dentro aqui embaixo, tá? Vai dar exatamente essa expressão aqui de cima. Tá? Bom, tá certo? Então não precisa se preocupar que é exatamente a mesma forma. Tá? Bom. Então, caso vocês não se lembrem de cabeça, né, qual que é a fórmula lá para as componentes para produto vetorial, tá? Aí vocês podem sempre montar essa matriz aqui e tomar o determinante da matriz. Tá? Bom, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Então, só para treinar essa questão do produto vetorial, vamos resolver alguns exemplos com produto vetorial. Tá? Por exemplo, pega esse exemplo 4 aqui, tá? Então, o exemplo 4, ele fala de um vetor A, tá? Que está no plano XY, tá? Tá certo? E tem módulo
de 18 unidades, tá? Módulo de A é 18, tá? Certo? Bom, e ele tem uma orientação que faz um ângulo de 250 graus com o eixo x positivo, tá? O lado positivo do eixo x, tá? Certo? Esse é o vetor A, tá? Aí o vetor B, tá? Bom, aí o vetor B, tá? Aí o vetor B tem módulo 12, tá? Tá bom? E ele está certinho no sentido do eixo Z, no eixo Z positivo, no lado positivo do eixo Z, tá? Aí ele pergunta qual que é o produto vetorial A, produto vetorial com B, tá? Bom, então vamos resolver esse exemplo com produto vetorial, tá? Bom. Certo? Então, resolvendo esse produto vetorial aqui, tá? Certo? Então, primeiro vamos montar certinho os dois vetores aqui, tá? Só para a gente não perder aqui o foco, tá? Então, o vetor A, tá? Então, ele tem módulo. Então, módulo dele, né? Opa, módulo do vetor A, né? Lembrando, tem essas duas notações para módulo aqui, ó. Pega o módulo do vetor A ou pega o A sem a setinha, tá? Isso aqui está falando que é igual a 18, tá? E faz ângulo 250 graus com eixo x positivo. Depois a gente desenha isso aqui certinho, tá? Bom. E faz, né? Vou pôr direto aqui, tá? Faz o ângulo, né? Vou chamar de θ aqui, tá? O θ, né? Igual a 250 graus com o eixo x positivo, tá? X positivo, tá? Bom, tá certo? Vou pegar o vetor B, né? Aí o vetor B tem módulo, né? Que é o módulo do vetor B, né? Que é igual, né? Posso escrever ou desse jeito, o módulo B, vou escrever assim, módulo com B com a seta, ou escreve B sem a seta, né? Isso vai dar, então, um módulo de 12, né? Bom. E já está orientado no sentido positivo do eixo Z, tá? E é paralelo ao eixo Z, né? Então, assim, aponta, né? Aponta no sentido do eixo Z, tá? No sentido, ou favorável, vou pôr assim, favorável ao eixo Z. Uma forma de escrever também, né? Eixo Z, tá? E vamos encontrar o produto vetorial dos dois, tá? Bom, então vamos escrever aqui, né? Então logo, né? A produto vetorial com B tem, né? Aí lembra, todo vetor vai ter módulo, direção e sentido, tá? Então vamos pegar o módulo desse vetor primeiro, tá? Bom, tá certo. Aí o módulo desse vetor, tá? Aí o módulo do produto vetorial, né? Que é o módulo daquele vetor C. É igual o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre os dois, né? Vou chamar de φ aqui, né? Bom. Então já tem o módulo do A, tem o módulo do B, só não sei o ângulo entre os dois vetores, tá? Tá certo? Mas você tem aqui, né? Já dá para ter uma ideia aqui, ó. Você já tem aqui, ó, aqui o A está no plano XY, tá? E o vetor B ele está no eixo Z, tá? Tá certo? Então já dá para saber o ângulo entre os dois, porque se um está no plano XY, tá? E o outro está no eixo Z certinho, tá? Tá bom? Então dá para falar, lembra que o eixo Z é perpendicular ao plano XY, tá? Bom, então dá para falar que direto aqui, só pelo texto, já dá para falar que o ângulo entre A e B é 90 graus, tá?
Bom, vamos escrever isso aqui certinho, tá? Bom, tá certo? Então, eu vou escrever aqui certinho, tá? Mais, né? A está no plano XY. Até vou escrever direto aqui, que é, né? Ou põe assim, né? E B, né? Está no eixo Z, que é perpendicular ao plano XY, né? No eixo Z, que é perpendicular ao plano XY. Tá? Ao plano XY. Tá? Tá bom? Então daqui já dá para concluir que o ângulo entre A e B vai ser 90 graus. Tá? Ângulo entre A e B, tá? É 90 graus. Tá? É para quem não está enxergando no texto, desenha. Tá? Desenha lá os eixos x, y, z. Tá? Tá bom? Aí você pega o plano x e y, pega o eixo z, vai ver que os dois são perpendiculares entre si. Tá? Bom, então vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Independente de onde está esse vetor A no plano XY. Tá bom? Tá? Certo? Então dá para escrever substituir a expressão do módulo. Tá? Então logo, como vai ficar o módulo então, do módulo de A produto vetorial com B? Tá? Vou escrever aqui. Então logo, módulo de A produto vetorial com B. Tá? Isso aqui vai ficar então igual ao módulo do A, que é 18. Tá? Vezes o módulo do B, que é 12. Tá? Vezes seno do ângulo entre os dois vetores, que é 90 graus. Tá? Esqueci de indicar aqui que é φ aqui. Tá? Faltou espaço para escrever aqui. Tá? 90 graus que é φ. Tá? Que é o nosso φ. Bom? Aí seno 90 graus é 1. Tá? Então vai ficar só 18 vezes 12. Tá? Lembrando que seno de 90 graus é 1. Então só fica 18 vezes 12, que vai dar 216. Tá? Bom. Agora vamos tentar desenhar a direção e o sentido desse vetor. Tá? Isso vai um pouco difícil, isso aqui tem que ser no desenho. Tá? Vamos ver se consigo fazer esse desenho certinho. Tá? Então vamos desenhar aqui os eixos. Aqui. Então você tem os eixos x, y, z. Tá? Vamos ver se consigo fazer certinho aqui. Tá? Então direção e sentido. Né? A direção, né? Escreva aí primeiro a direção aqui, tá? Então, vou fazer o desenho primeiro aqui em cima dos eixos, tá? Assim, você tem os eixos x, né? Vamos pôr assim, tá? X, y e z, né? Para cima, tá? Bom, certo? Aí como tá os vetores aqui, tá? Então, vou primeiro desenhar o vetor B, que é mais fácil. O B está favorável ao eixo Z, tá? Então, o vetor B, vou pôr ele em vermelho aqui, tá? Fica bem destacado. Então, o vetor B vai estar assim, vai estar apontando favorável ao eixo Z. Então, esse aqui é o nosso vetor B. Tá? Bom, tá certo? Aí, como vai ficar agora o vetor A, tá? Aí eu vou pôr aqui ó, o eixo X, ele prolonga aqui para trás, né? Vetor Y aqui, o lado negativo prolonga aqui para a esquerda, tá? Aí lembra, tá? O vetor A está no plano XY, ele está nesse plano na horizontal, tá? E como que ele está fazendo? Ele está fazendo 250 graus com o eixo X positivo, tá? Aí 250 graus é assim, ó, tá? Aqui, ó. Lembra, se eu pegasse do eixo X, fosse até o outro lado, tá? Até o lado negativo aqui, dá 180, tá? E se fosse fazer toda a volta aqui, ó, até o lado negativo do eixo Y, seria 270, tá? Então 250 graus é um pouco antes, tá? O ângulo um pouco antes do lado negativo do eixo Y, tá?
Então ele estaria mais ou menos, tá? Acho que nessa direção aqui, ó, tá? Bom, estaria assim, ó, tá? Talvez um pouco para cá, assim, tá? Bom, estaria do lado dessa linha verde, aqui que seria o nosso vetor A, tá? Aqui que fala que ele está em 250 graus com o eixo X, tá? E aqui você teria o ângulo aqui, tá? O ângulo daria aqui, ó, todo esse ângulo aqui até o eixo X daria 250 graus, tá? Mas vou tirar ele aqui para não pular muito o desenho, tá? Só guarda isso aqui, ó. Pegar 250 graus do eixo X vai dar um vetor no plano, na horizontal, para cá, ó, pouco antes do lado negativo do eixo Y, tá? Certo? É tudo aqui é 250, tá? Bom, certo? E como vai ficar, então, o produto vetorial? Então, aqui está o vetor A, o vetor B, tá? Tá certo? Tá? E vamos tirar agora a direção do produto vetorial. Tá? A direção do produto vetorial vai estar perpendicular aos dois vetores, tá? Aí, por exemplo, ele vai estar perpendicular ao B. Se ele está perpendicular ao B, então ele vai ter que estar, vai ter que estar no plano XY, não tem escolha, tá? Tá bom? Então, produto vetorial, tá? Então, direção do vetor, né? Tá? Então, lembra, o resultado do produto vetorial tem que ser perpendicular tanto ao B quanto ao A. Então, vou pôr aqui, né? C, né, é perpendicular ao vetor B, tá? Produto vetorial, que a gente está chamando de C lá no enunciado, tá? Isso implica, então, que C está no plano XY, tá? Está no plano XY, tá? Bom, eu sei que ele vai estar no plano na horizontal, mas onde no plano na horizontal? Vai estar no plano na horizontal, mas também perpendicular ao vetor A, tá? Só que como que está o vetor A aqui? Ele está aqui fazendo 250 graus com o eixo X, tá? Se ele está perpendicular com A, então ele vai estar mais ou menos assim, ó, pegar esse 250 graus, né? Está fazendo a volta aqui, ó, né? De X para Y, vai dar a volta lá para trás, tá? Aí desconta 90 graus para trás, tá? Aí desconta 90 graus para trás, tá? Aí ele vai estar mais ou menos nessa direção aqui, ó, no plano XY, tá? Bom, desconta 90 graus para trás, vai estar mais ou menos assim, ó, tá? Para cá, tá? A gente vai estar um pouco atrás do eixo X negativo, tá? Um pouco antes aqui do eixo X negativo. Vou pôr aqui com régua para colocar certinho, né? Ele vai estar assim, ó, tá? Vai estar um pouco atrás do eixo X negativo, tá? Então, pega lá de onde está o vetor em verde, gira 90 graus para trás, tá? Bom, aí vai estar mais ou menos nessa direção aqui, ó, né? Diria, né? Bom, se quer saber o ângulo certinho que ele vai ficar, tá? Lembra assim, ó, vou escrever aqui, ó, C perpendicular, né? Com A, né? Isso implica então que ele vai estar assim, aqui o ângulo, né? Bom. Ah, esqueci de pôr aqui também, tá? Ainda não é o vetor certinho, tá? É só a direção que ele vai estar. Ele vai estar nessa direção aqui, né? Vou pegar com a régua que estava aqui antes, tá? Ele vai estar nessa direção aqui, ó, né? Um pouco antes do lado negativo do eixo X, tá? Ou aqui para trás, ou aqui para frente, tá? Qualquer uma dessas direções vai servir, tá? Bom, tá certo? Então, eu vou escrever aqui certinho. Então, você tem assim, ó, C perpendicular ao vetor A, tá? Isso implica, então, que C, né, está, né, na linha que faz o ângulo, né? Faz o ângulo. É 250 graus menos 90, tá? 250 graus menos 90 com o eixo X, tá? Aí 250 graus menos 90 vai dar 160 graus, né?
com o eixo X. Tá? Tá bom? Então ele vai estar nessa linha aqui, ó, tá? Que então é pegando aqui, ó, pegando esse ângulo do eixo X para cá, ó, vai estar formando 160 graus, tá? Mas pode ser tanto essa linha para trás quanto a linha para frente, tá? Eu não sei qual que é o sentido ainda, só sei que está nessa direção aqui, tá? Nessa linha em azul, tá? Tá bom? Aí para descobrir a orientação usa a regra da mão direita, tá? Sentido. Tá? Aí dá a regra da mão direita. Aí eu descubro qual desses dois lados que vai ficar o vetor, tá? Infelizmente eu não tenho como fazer isso aqui à distância, né? Em vídeo aqui, tá? Mas vou deixar o desafio para vocês fazerem, tá? Então pega a sua mão direita, tá? Deixa ela na horizontal, tá? E coloca ela lá para trás, ó. Lembra que o vetor A está lá para trás, no sentido do vetor em verde, tá? Bom, aí lembra que você tem que girar para o B que está para cima, tá? Tá certo? Então pega a sua palma da mão direita, põe no sentido do vetor A que está para trás, no plano horizontal, tá? E põe a sua mão de tal forma que ela possa girar a sua palma da mão direita para cima, tá? Aí quando faz isso, você vai ver que seu polegar ele vai estar apontando nesse sentido aqui, ó, tá? Ele vai estar apontando nesse sentido, nessa linha azul para trás, tá? Então esse é o sentido que vai estar, né? É esse sentido que vai estar aqui, ó, né? O vetor, o produto vetorial. Tá? Ele vai estar assim para trás. Tá? Esse aqui que é o sentido de C, que é A produto vetorial com B. Tá? Então ele vai ficar mesmo no ângulo de 160 graus com o eixo X. Tá? Bom, então da regra da mão direita, então das duas opções que sobrou naquela linha, né? Naquela linha azul, tá? Então ele vai ficar a 160 graus do eixo X. Tá? Então esse que é o jeito de fazer o produto vetorial. Mas com isso aqui a gente fecha todo o material então, do capítulo 3. Então com isso a gente fez toda a revisão sobre vetores, tá? Que era o assunto do capítulo 3. Tá bom? Tá? Então com isso aqui a gente encerra esse vídeo, então, o segundo vídeo, né? Nossa aula dessa semana, tá? Tá certo? Tá bom? E lembra que para fechar as 4 horas de aula da mecânica dessa semana, tá? Então ainda vai estar faltando mais um vídeo de 1 hora, cerca de 1 hora, que eu vou fazer da parte inicial do capítulo 4, que é o movimento em 2 e 3 dimensões. Tá bom? Tá? Então aqui eu vou me despedindo aqui nesse final do vídeo, tá? Então a gente vai se vê no próximo vídeo, que deve sair em breve. Esse vídeo deve sair talvez ou no mesmo dia ou um dia depois, tá? Então até mais aí a todos vocês.